Pronto. Olá, meus amigos. Saúde e paz a todos. Estamos aqui para mais um encontro, dessa vez à distância, né, Josué? Com um tema muito interessante para o momento atual, que é nossa perspectiva para um amanhã melhor que hoje. O nosso amigo Jorge Jornada, na divulgação do Evangelho de Jesus, que sempre colabora com a gente lá nos trabalhos da casa. E dessa vez a gente vai estar aqui. É a primeira vez, né, José? Ao vivo, né? Primeira vez. É a primeira vez, Pronto. E com José Fidelis, que é do Jepa, né? Nosso vizinho de jornada, né? A prece, a gente vai dar entrada na prece e eu passo a palavra para nosso amigo Josué. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, agradecido estamos, Senhor, por estar aqui, mais um dia, mais um trabalho na seara do Cristo. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, pelos benfeitores espirituais nos quais nós damos tanto trabalho, dificultamos tanto as coisas para acontecer, mas que com nossa imperfeição, eles sempre nos auxiliam, sempre nos esclarece, sempre nos dá uma força para que possamos trabalhar na seara do Cristo. Obrigado, Jesus. Que a paz de Jesus esteja nessa noite, nesse encontro, e os espíritos amigos possam nos intuir, nos orientar para os ensinamentos de hoje. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Josué, eu começo abrindo falando da Gênesis, né? Lá na Gênesis, no capítulo 18, cujo tema é os iriam acontecer. Tá dando uma travadinha. Que estão acontecendo a tua internet para a regeneração da travadinha. humanidade. Melhorou aí? Tá como se tivesse, você tá falando, tá com muito atraso e às vezes ela tá como se estivesse travando o seu quadro, mas agora voltou. Acho que o problema era no áudio. Então, lá na Gênesis é explanado os acontecimentos que possivelmente iriam acontecer e que estão acontecendo, né? Para a regeneração da humanidade. Aí eu transformo o nosso tema de hoje em uma pergunta. Quais são as suas perspectivas suas para que o amanhã seja melhor que hoje? Passo sua palavra, minha palavra para você. Maravilha. Uma boa tarde a todos e todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre. Você está me ouvindo bem, Adriano? Estou lhe ouvindo. Maravilha. Tá tranquilo. E eu acredito que todos aí, se puderem dar um feedback, né? Para explicar, assim, cada um passar se está tudo bem, se está escutando beleza, pode ir fazendo isso aí. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade. Eu nunca imaginava, ou não imaginaria, que seria interessante esse trabalho dessa forma, online, porque nós nunca nos imaginamos em uma situação semelhante a essa. Isso é algo inédito nessa encarnação para qualquer um de nós. Quem não acompanhou a pandemia da chamada injustamente de gripe espanhola, porque na verdade não foi uma gripe espanhola, mas quem não chegou a passar por aquele período nessa encarnação, nem imaginaria que nós viveríamos um processo semelhante a esse. Mas a codificação kardeciana, a codificação espírita nunca foi tão importante e tão atual, meu amigo. Eu vou iniciar com uma música que tem uma frase que eu sempre tenho usado esses dias, de Lulu Santos, em que ele diz assim: eu vejo um mundo melhor no futuro. Então, nós também enxergamos um mundo melhor no futuro. Nós enxergamos um mundo melhor, onde as pessoas vão se conscientizando que o verdadeiro investimento é em saúde, é em ciência, é em medicina, é em tecnologia. O homem vai percebendo que investir em armas, seja de destruição em massa, seja outras formas de destruição, desmatamento, não é importante.
O verdadeiramente importante é investir em vida. E nós estamos percebendo como a codificação kardeciana está atualizada. Primeiro porque lá no Livro dos Espíritos, Adriano, tem uma pergunta 737. O número da pergunta é 737, para quem está escutando aí, chama-se flagelos destruidores. E a pergunta é exatamente assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Vamos fazer uma reflexão inicial nesse processo. Primeiro, nós não vivemos só uma pandemia do Covid. Nós não estamos vivendo somente uma pandemia desse vírus. Nós vivemos uma pandemia de suicídio. Nós vivemos uma pandemia de síndrome do pânico, de depressão, de ansiedade. Nós vivemos uma pandemia de intolerância, de preconceito. E a codificação, a espiritualidade, ela nos apresenta uma perspectiva de um mundo melhor. Por isso que quando nós falamos eu vejo um mundo melhor no futuro, porque apesar de todas as dificuldades do momento, e nós temos um respeito muito grande por todos aqueles que estão sofrendo, com todas as dificuldades, que perderam seus entes queridos nesse processo, que estão na linha de frente, nos hospitais, nas funerárias, que estão acompanhando todo esse processo mais de perto, aqueles que enfermaram, adoeceram, mas que sofreram, mas já se recuperaram. Nós precisamos compreender que só vai desencarnar aqueles que realmente precisarem desencarnar. Aqueles que não precisarem desencarnar nesse momento, independente da idade, não vão desencarnar. Você está me escutando bem, Adriano? Tô. Aqueles que não precisarem desencarnar, não vão desencarnar. E aqueles que adoecem, apresentam sintomas, mas se recuperam, eles vão percebendo sinais que a vida está enviando para eles, que eles poderiam ter desencarnado. E aí eles voltam à vida, e aí você vai entender o que eu quero usar essa expressão, voltar à vida, porque eu chego em muitas casas espíritas e muitos amigos e irmãos perguntam e dizem assim: Josué, mas realmente existe vida após a morte? Eu gosto sempre de enfatizar que nós temos absoluta certeza que existe vida após a morte. Nós tivemos provas, testemunhos, evidências e vários processos. Mas nós precisamos nos conscientizar que existe vida antes da morte. Nós precisamos aprender a viver. E a pergunta que nós precisamos fazer para todos nós nesse momento é: que espécie de cidadão vai ser eu após essa pandemia? Que tipo de pessoa serei eu? Eu vou fazer novos projetos? Vou me tornar um novo homem, uma nova mulher? O que serei após esse processo de pandemia? Por quê? Porque nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma reflexão em torno da vida, dos valores, de perceber que tudo aqui na vida é muito passageiro. Você imagina que nesse período de pandemia a natureza não respirou melhor? A camada de ozônio se recuperou? Porque ela estava sofrendo um processo de agressão. O homem estava agredindo a sua casa, o planeta, o ecossistema, o universo. E aí, de uma certa forma, o planeta respondeu. Essa pandemia é um processo extremamente importante para o crescimento espiritual de todos nós.
Por quê? Porque aqueles que se recuperaram e que se encontraram em um hospital, eles imaginaram que poderiam desencarnar. E aí eles passaram para refletir, meu Deus, o quanto eu tenho valorizado coisas que não são importantes, porque se agora eu desencarnasse nesse momento, o que eu levaria das coisas boas que eu deixei de fazer ou das pessoas com quem eu não conversei? Adriano? Fugiu o Isso. sinal? Essa questão. Não, fugiu não, tá tranquilo. Essa questão do livro dos Espíritos, bem levantada por você, está no capítulo 5, se eu não estou enganado, né? Cujo título é Lei de Destruição. Lei de Destruição, exatamente. Se a gente observar, em seguida, veja a inteligência, o raciocínio de Kardec junto com os Espíritos. Se a gente for observar, em seguida, no outro capítulo, o 6, traz a lei da sociedade. E no capítulo 7, ele traz a lei do progresso. Ou seja, a forma que ele sequenciou essas perguntas aos espíritos é muito coerente com o processo, com o progresso da humanidade. Porque tudo são etapas da vida que vamos ter que vivenciar, né? E solucionar rumo ao progresso. Cada passo é importante no seu devido tempo. Não é isso? Perfeito, Adriano. Inclusive, vamos salientar que o Livro dos Espíritos é de 1857. Exatamente. É antes da própria gripe, erroneamente chamada de gripe espanhola, que foi em 1918, por ali. Então, 1857. E é um livro, Adriano, que vem derrubar os racistas, os machistas. Eu vou perguntar às pessoas que nos escutam nesse momento. Existe machismo nesse momento na sociedade atual? Ô, minha irmã Silvia, um abraço. Silvia do Maria Dolores, um abraço, querida. Existe machismo nesse momento? Existem machistas? Existem, sim. E aí o Livro dos Espíritos vem e derruba os muros do machismo, porque ele mostra, através da reencarnação, que nós reencarnamos homem, nós reencarnamos mulher, nós reencarnamos branco, reencarnamos negro, que o espírito em si, esses processos são instrumentos que o espírito utiliza no momento de reencarnar, mas que o espírito não é branco, não é negro, não é homem, não é mulher. E aí nós vamos compreendendo que você pode, ora, reencarnar na riqueza, ora na pobreza, ora você reencarna em um país de quinto mundo, ora você reencarna em um país de primeiro mundo. Então, nós precisamos compreender que tudo isso aqui é muito fugaz. Tudo isso aqui passa muito rápido. E aí você falou, quando nós falamos na pergunta 737, nós vamos encontrar a pergunta, Adriano, 738, porque ela é bem interessante, porque Kardec fala assim, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios? Veja que Kardec está questionando os espíritos, se não era possível que Deus empregasse outros meios, que não os flagelos destruidores. E os espíritos respondem, pede e os emprega. Os espíritos explicam que Deus emprega outros meios diariamente, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir sua fraqueza. Veja como isso é interessante. As grandes potências, a Bolsa de Valores, Wall Street, as grandes potências militares e econômicas do planeta, diante de uma pandemia, entraram em pânico. Entraram em pânico. E aí você vai percebendo como a espiritualidade trabalha, porque no momento em que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, foi parar em uma sala de hospital, em uma UTI, e ele cuja esposa estava grávida, na iminência de dar à luz, ele, quando sai da UTI, onde ele falou que quase desencarnou, e que naqueles momentos os enfermeiros chegavam e os médicos e controlavam o potencial dos respiradores e que dormiram ao lado dele. Claro, ele era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, e que quando ele saiu de lá,
que o seu filho nasceu, ou seja, que o seu filho reencarnou, vejam você, ele colocou no filho nome de um dos enfermeiros e do médico que o acompanhou. Eu não lembro se foi um enfermeiro ou se foi um médico, mas ele colocou no próprio filho, porque ele disse: eu devo minha vida abaixo de Deus a eles. Então, nesse momento que a pandemia chega, morre o rico, morre o pobre. E é por isso que Kardec pergunta assim, prestem muita atenção: mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Dá para ouvir a pergunta, Adriano? Dá, deu para escutar. Nestes flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. E aí os espíritos respondem de forma magistral. Durante a vida, o homem tudo se refere ao corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tantos vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Eu acho magistral, e vou jogar isso para todos que nos escutam nesse momento, quando os espíritos respondem assim: os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo. Sobrevivem a tudo, ou seja, meu irmão, minha irmã, vocês que nos escutam, eu estou vendo aqui as mensagens que vocês passam, maravilhosas. Vocês que nos escutam, vocês vão percebendo que ninguém morrendo, nesse momento, a passagem para o plano espiritual é um processo planejado. Existem equipes de espíritos esperando nossos irmãos e irmãs que vão desencarnando. As famílias que estão sofrendo, perdendo seus entes queridos sem o direito de velar seus corpos, eles precisam se conscientizar, e nesse ponto é fundamental o conhecimento espírita, que ali só existe uma roupa usada, que não serve mais para o espírito, porque seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, não está ali no caixão. Ali só está os restos mortais, que merecem todo o nosso respeito, mas que o mundo espiritual está cuidando. E que esse ente querido que está retornando à pátria espiritual está retornando, porque realmente era o momento para retornar. Quem não precisar desencarnar, não vai desencarnar. E aí os espíritos concluem assim: esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude, os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante a de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes rasgados, estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os soldados do que com os uniformes. No caixão vão os uniformes, mas para o mundo espiritual vão os espíritos imortais. E aí é que os espíritos respondem que em uma outra encarnação, os justos que desencarnaram serão agraciados. Ou seja, vão entrar em um processo muito melhor. Aqueles que não se melhoraram e precisaram desencarnar, vão precisar responder pelos seus atos, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O importante, você, meu irmão e minha irmã, que nos escuta na tarde de hoje, é que você se conscientize em que você precisa colaborar. Chico Xavier falava que nesse período de transição, nós iríamos ver o melhor das pessoas e o pior das pessoas. O melhor das pessoas é as pessoas que não pararam de colaborar, não pararam de ajudar, não pararam de estender a mão para os irmãos que precisam do socorro. E nesse ponto, eu aqui destaco inúmeras casas abençoadas, como a Uniluz, como o Jefa, como o Maria Dolores, como tantas casas iluminadas que não têm deixado de trabalhar nesse momento no socorro àqueles que estão passando pelos momentos mais complexos, tanto no emocional como no material. E nós compreendemos isso, mas também nós enxergamos o pior das pessoas se revelando.
a intolerância, o egoísmo, o orgulho. Às vezes, as pessoas se afastam daqueles que elas acham que poderiam contaminá-la. Às vezes, a gente vai caminhando pela rua, encontra um necessitado. E há pessoas que não querem abrir nem 2 centímetros do vidro do carro para ajudar ou colaborar com alguma coisa. E aí é que nós vamos percebendo que muitas vezes nos tornamos intolerantes. Olha, eu vou contar um fato aqui para vocês. O Chico Xavier, ele sempre falava para as pessoas que conviviam com ele, que lá em Uberaba havia um mendigo que as pessoas não gostavam de se aproximar dele porque ele tinha um corte no rosto e quando ele falava, ele salivava muito. Eu não sei se o Adriano já me ouviu contando isso alguma vez. E aí ele salivava muito e as pessoas tinham nojo dele. Ele se aproximava do Chico e ele dava um beijo no rosto do Chico. E aí o Chico abraçava ele com aquele carinho, aquele amor. E as pessoas enojadas diziam assim, mas Chico, como é que você aguenta, Chico? Essa criatura não toma banho há muitos dias. Ele está com aquela ferida no rosto que não sara nunca. Um dia, esse mendigo desencarnou. Quando ele desencarnou, ele foi enterrado, porque as pessoas na cidade, através da caridade da prefeitura, que colaborou no velório dele, os amigos também, que alguns que o Chico conseguiu reunir, que foram acompanhar aquele momento, e o Chico sorria e dizia assim, vocês não imaginam quem era o espírito que estava naquele corpo. E aí as pessoas perguntaram, e o Chico falava, era um espírito de uma hierarquia que vocês nem têm ideia. E aí ele levou para o túmulo, nunca falou para ninguém quem era o espírito que habitava aquele corpo. Talvez alguém pergunte, mas por que um espírito de uma hierarquia evoluída precisou passar por esse processo? Porque ele pediu. Ele pediu para servir de instrumento para o teste de inúmeras pessoas como nós. Quantos por aí não estão nas ruas acompanhados na aparente solidão, invisíveis aos olhos da sociedade, invisíveis aos olhos da sociedade, mas que são acompanhados por entidades venerandas, em processos complexos de reencarnação. E esse, especialmente, ele havia solicitado aquela reencarnação que para ele não era nada. Ele desejava passar por aquele processo para ser um instrumento para oferecer a oportunidade das pessoas corarem no seu progresso. Quando eu escuto pessoas que falam assim, eu colaboro com a casa espírita. Eu quero dizer para você, independente de você ser espírita católico ou de uma escola cristã reformista, seja lá qual for, você não colabora com a sua instituição. A sua instituição, ela colabora com você. Ela lhe dá a oportunidade de, através do trabalho, a oportunidade do serviço de amor ao próximo. Cada instituição nesse planeta, nesse momento, é uma casa do caminho. Essas casas do caminho, elas alimentam o corpo e a alma. E aí imagina vocês, se nesse momento de pandemia, nós não tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui, mas nós temos a tecnologia, que é instrumento da espiritualidade. Já imaginaram se nós não tivéssemos a tecnologia e isso tivesse acontecido nos idos de 1980? 1980, 1990, nós não tivéssemos a oportunidade de conversar dessa forma. Eu tenho conversado esses dias com muitas pessoas que têm ligado. Pessoas em desespero, pessoas em pânico. Eu quero dizer uma coisa para você. Não entre em desespero. Não entre em pânico. Está tudo dentro das leis de Deus. Você, nesse momento, é convidado e é convidada para ser um instrumento do mundo espiritual. E você diz assim, mas eu não saio de casa porque estou em quarentena, eu estou me reservando. Mas você pode ser um instrumento do mundo espiritual, transformando o seu lar em um ponto de apoio do evangelho diário. Você estabelecer aquele evangelho que você é orientado a fazer uma vez na semana, o evangelho no lar, você agora precisa estabelecê-lo diariamente. Você precisa transformar a sua casa num santuário sagrado. Por quê? E aí, eu não sei se Adriano vai fazer essa reflexão comigo. Os espíritos que nos acompanham, sejam os bons e aqueles que, nesse momento de nossa encarnação,
ainda são nossos adversários por razões que desconhecemos ou mesmo que você saiba o porquê. Mesmo que sejam de outras vidas ou dessa encarnação. Mesmo que seja dessa ou daquela forma. Esses espíritos agora, eles não vão lhe acompanhar à casa espírita, não vão lhe acompanhar à igreja, ao seu templo. Eles não precisam. Eles se estabelecem no seu lar. Estão mais próximos de você. Então é fundamental que você tenha consciência que você precisa instalar, estabelecer o culto do evangelho no lar diariamente. Diariamente. Isso é fundamental. Por quê? Porque é através da prece, através da vibração que você faz, você emite e recebe. E o mundo espiritual manipula os fluidos, as vibrações que você produz, para assistir a você e sua família, as pessoas do prédio que você mora, do bairro, das imediações, do país, do planeta, de toda parte. Porque é assim que a espiritualidade trabalha. E quando eu falo isso para vocês, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm passado por dificuldades, porque nesse momento elas têm recorrido ao excesso do álcool e das drogas. E isso é preciso ter um cuidado muito grande. E por que nós falamos isso? Porque muitas pessoas têm se excedido em casa, na bebida, no fumo e em outros processos que eu não gostaria aqui de detalhar, que vocês sabem. E nós sabemos muito bem que os espíritos encarnados que se encontram imersos no vício, aqueles que desencarnaram, que são viciados, eles permanecem nesse vício. Então, para alimentar o vício, muitos deles precisam se conectar com você, meu irmão ou minha irmã, caso você ofereça para eles aquilo que eles precisam, que é a droga legal, ou seja, a droga legal e ilegal. Quando eu falo droga legal, é legal diante da lei, como é o álcool, como é o fumo, e as drogas ilegais, que é o crack, que é a cocaína, que é a maconha. Então, o que nós falamos aqui é que nesse momento de pandemia, nós compreendemos que, ao mesmo tempo, existem os conflitos da alma, emocionais, mas que você vai se refugiar na leitura, nas boas conversas, na programação edificante e, fundamentalmente, no culto do evangelho diário no lar. Aqui em casa, a minha esposa optou por fazer às 18 horas. Então, às 18 horas, ela coloca uma música de Nossa Senhora na janela, bem alto. Ela coloca a música A Prece de Cáritas. Depois que nós escutamos a música A Prece de Cáritas, fazemos uma leitura do Evangelho, de um livro de Emmanuel, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, Caminho, Verdade e Vida. Nós fazemos uma leitura, encerramos com uma prece. Por quê? Porque é fundamental para o equilíbrio e a harmonia do seu lar e também para atrair para seu ambiente doméstico a presença dos amigos espirituais. E aí a confiança é fundamental. Você precisa ter a convicção de que a espiritualidade se faz presente em nossas vidas. Não se inquiete com esse momento. Nós vivemos uma pandemia, mas não é a pandemia do Covid que mais incomoda apenas, não. A pandemia do Covid, ela incomoda porque ela causa um prejuízo econômico, ela causa diversos processos na sociedade, ela impede as pessoas de saírem de casa, de ir aos shoppings, de ir às praias, de fazerem uma série de coisas. Não é só essa pandemia que nós convivemos. Nós convivemos com a pandemia de intolerância, de desrespeito. O sistema médico, ele estava congestionado antes da pandemia. Antes da pandemia, a saúde já era uma dificuldade. Aí chegou a pandemia, o que já era ruim ficou muito pior. Então, depois dessa pandemia, nós imaginamos, ou pelo menos pretendemos trabalhar, para que as nossas lideranças elas estabeleçam a importância de se investir em saúde, de se investir em educação. E não adianta pedir às pessoas para ficarem em casa se elas estão com a geladeira vazia. Se elas não têm, peço para lavarem as mãos com água e sabão ou detergente, se elas não têm água encanada, se a água não chega na casa delas. É muito complicado. E aí a sociedade vai compreender que a dor e o sofrimento do seu irmão, do meu irmão, do nosso irmão na China, na Ásia, na África, nos Unidos, em qualquer parte do planeta,
hoje é a dor que se aproxima de nós. Por isso é tão importante o conceito ecológico, a preocupação com a natureza. Nós estamos percebendo como nesse período de pandemia, que eu espero, e eu creio, tenho absoluta certeza, que daqui a algum tempo vai passar. Talvez daqui a 2 ou 3 meses. Eu acredito que nós estamos bem próximos disso. Mas o fundamental é que esse período não pode passar sem nos deixar inúmeras lições. A pergunta fundamental é: o que após esse período diante dessa sociedade? Quais as mudanças que esse processo causou em minha vida? Para quem se internou, para quem saiu do hospital, pode perguntar: quando você estava lá no hospital, sozinho, numa cama, você tinha ido você receber um oxigênio? Estou falando nem dos que foram entubados. Se você recebeu um oxigênio, se não precisou, mas você ficou lá, o que é que você refletiu? Você refletiu que podia desencarnar? Podia desencarnar. E aí, quando você sai de lá, você sai como alguém que está renascendo. Alguém que está renascendo diante da vida. Você não pode perder essa oportunidade. Você que não adoeceu, que não enfermou, mas que viu o vizinho, um amigo que soube que desencarnou, você fica imaginando: meu Deus, eu recebi a oportunidade de continuar aqui o meu trabalho. O que é que eu devo fazer da minha vida? Como eu devo transformar a minha vida? Devo abraçar mais as pessoas quando sair daqui? Claro, quando a pandemia passar. Qual o sentimento que eu preciso alimentar em relação aos meus irmãos e irmãs? Eu estou ouvindo aqui uma mensagem: orar para todos os irmãos. Isso mesmo, orar com certeza. Na prece, nós não podemos ser econômicos e nem podemos ser avarentos. Ô Adriano, você já viu alguém fazer prece com avareza? Eu já vi alguém fazer prece com avareza. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu só oro por mim, por meu pai, ou por minha mãe, ou por meu marido. Por quê? Não, porque eu quero focar neles. Eu gostaria de falar para você que você pode orar à vontade. Quantas pessoas você imaginar e você não imaginar. Porque isso é um banco ilimitado. Quanto mais você oferece, mais você recebe. Lembra de Francisco de Assis? Francisco de Assis é extremamente atual. É dando que se recebe. Francisco, que nos trouxe as primeiras noções de respeito à natureza. Ele chamava o sol, irmão irmã lua, falava com os pássaros, com os animais, com as plantas. Vejam vocês a importância desse respeito à natureza na nossa sociedade. É isso que, quando esse processo passar, nós precisamos retornar para um novo planeta. Eu não sei se alguém aqui já leu um livro. Na época, quando esse livro foi lançado, eu não dei atenção a ele. Chama-se Não Vai Ser em 2012. Foi um livro de Geraldo Lemos Neto. Você conhece, Agnaldo? Você conhece, Adriano, esse livro? Conheço. Conheço o livro, Não mas vai não li ser não, todo não. Perfeito. Não vai ser em 2012. O livro falava acerca de uma profecia maia, que falava que o mundo ia acabar em 2012 ou ia passar por um processo de transição em 2012. E aí o Geraldo Lemos Neto conta que, conversando com o Chico, ele falou que se a humanidade chegasse até julho de 2019 sem uma guerra de destruição em massa, seria uma nova humanidade após esse processo. E o Chico não só falou isso conversando com eles ali, não. O Chico falou isso no Pinga Fogo também. Tem um Pinga Fogo e que o Chico vai tratar isso bem especificamente. Mas o que é interessante observar é que o Chico acertou em cheio. O Chico falou isso. Vejam, o Chico Xavier, quando nós falamos do Chico Xavier, nós precisamos entender que nós estamos falando de alguém que tinha a condição de entrar em contato com os espíritos mais elevados. E é interessante observar que o Geraldo Lemos Neto, que foi uma pessoa que desfrutou do convívio e da amizade, da intimidade do Chico, ele falava sempre que muitas vezes ele estava conversando com o Chico, ele parava, olhava para cima, e era como se tivesse um transe, ele conversando com alguém. E eles paravam para observar. Aí ele disse que um dia, em 1984,
1984. O Chico olhou para eles e disse: Geraldo, o que é multimídia? E o Geraldo disse: Chico, eu imagino que multimídia seja muitas mídias. Ele ainda não sabia o que era o multimídia. E aí o Chico disse: olha, os espíritos estão me falando que no futuro a comunicação, as reuniões e vários trabalhos serão feitos através da multimídia. E nós estamos observando essa realidade hoje. E quando o Chico disse que se chegássemos a julho de 2019, sem uma guerra de destruição em massa, nós adentraríamos em um novo mundo, é justamente que após julho de 2019, é justamente esse período da formação do vírus. Lá em Wuhan, na China, quando nós tivemos as primeiras notícias entre outubro e novembro, significa que esse vírus já vinha se trabalhando em setembro, por aí, agosto para setembro. Então, justamente no período em que se encerrou aquela data que foi estabelecida por Jesus, segundo Chico, de 50 anos. Encerrou em julho de 2019, aí surge o Covid, e aí nós vamos perceber que não é mais uma guerra de irmãos contra irmãos. Não é russos contra americanos, não é russos contra americanos, não é russos contra europeus, ou seja lá o que for, não são americanos contra outros países, não. É uma guerra contra um vírus. Então, em uma guerra de destruição em massa, inúmeras pessoas desencarnam e destroem muitas estruturas, destrói a natureza, destrói uma série de coisas. Porque hoje uma guerra, ela tem consequências imprevisíveis, pelas armas nucleares das grandes potências. E aí o que é que acontece? Ao invés de uma guerra de destruição em massa, nós temos como ponto culminante, saiu uma visão que eu estou passando, saiu uma opinião minha baseada nessa reflexão, que nós temos agora um ponto culminante para avançar esse processo de transição, que é justamente esse processo de pandemia, em que, quando o Chico falava, olha, naqueles momentos as pessoas vão se revelar, elas vão se apresentar no seu melhor e no seu pior. E aí é que é o momento de nos apresentarmos diante da vida, porque nós muitas vezes nos escondemos, mas nós não conseguimos nos esconder diante de Deus. Nós não nos escondemos diante do mundo espiritual. O apóstolo Paulo tem uma frase que ele diz que nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. E aí é que você vai perceber que você nasceu na família que você precisava reencarnar, no país que você precisava reencarnar, na cidade que você precisava reencarnar, com a condição física que você precisa ter. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm tido dificuldade de relacionamento em casa, com pai, com mãe, com marido, com esposa. E aí é que nós precisamos compreender que a nossa família, a casa, é o verdadeiro santuário dos reencontros dos espíritos endividados. Nós reencontramos, não é por acaso. Nós não estamos juntos por acaso. E aí, nesse momento que nós estamos vivenciando, eu não sei se vocês que nos escutam fazem essa reflexão. Todos nós, antes de reencarnar, nós sabíamos que iríamos passar por isso. E o mundo espiritual confiou em nós. Muitos amigos espirituais confiam em você, que nos escuta na tarde de hoje, já chegando à noite. O mundo espiritual confia em você e você está sendo muito assistida por essa equipe que lhe acompanha. Todos nós. Eu aqui na minha casa, nesse momento, eu sinto a presença da Uniluz, da equipe espiritual da Uniluz. Porque isso é uma alegria imensa. Você na sua casa, você mentaliza a sua casa espírita e a sua casa espírita vai até você. Porque, olha, nós falamos da pandemia do Covid, falamos da pandemia do suicídio, falamos da pandemia da depressão, da angústia, do síndrome do pânico, da ansiedade, mas tem uma pandemia gravíssima, que é a pandemia das obsessões. Essa pandemia das obsessões causam suicídios, mortes, uma série de processos complexos, porque nós não aprendemos a trabalhar o nosso culto interior.
O vírus nos convida a um recolhimento às nossas casas e nos convida a um recolhimento às nossas almas, em nossos corações. Eu aqui, nesse momento, na sala, eu estou aqui no quarto. Não sei se alguém ouviu uma tossezinha aqui do meu lado. Você ouviu, Adriano? Eu vi, Eu não sei se eu alguém vi. ouviu. É Eu vi um minha mãe. ruído. É minha mãe, é meu bebê que está aqui. A minha mãe, com 80 anos, ela que tem Alzheimer. Eu não chamo nem mal de Alzheimer, eu chamo de bem de Alzheimer. Bem, É o meu bebê, o nosso bebê em casa. Ela está aqui do meu lado. Eu tô no meu quarto. Ainda não tem eu ainda não tenho uma organização, porque nós não estávamos preparados para esse processo. Eu estou usando minha luz natural, mas já estou me planejando para mais à frente ter uma chama ring light para trazer uma claridade melhor, uma qualidade melhor de imagem. Por quê? Porque esse trabalho online é um caminho sem volta. Nós vamos voltar para as nossas casas espíritas. Nós vamos voltar para as nossas igrejas, para os nossos templos, sejam cristãos budistas, sejam islâmicos, sejam quais forem, de Umbanda, seja o que for, nós vamos voltar. Nós vamos voltar, mas nós não vamos abrir mão mais desse espaço, desse momento. Nós vamos estabelecer tecnologias para aquelas pessoas que não podem ir às casas espíritas, para aquelas pessoas que precisam fazer um atendimento fraterno e que presencialmente não podem. Vejam vocês quantas oportunidades esse processo de pandemia nos traz. Vocês já imaginaram que o petróleo desse na balança comercial um valor negativo? Ou seja, navios de petróleo encalhados, pagando para que as pessoas recebessem aquele petróleo, porque saía mais caro manter o navio de petróleo do que eles descarregarem para alguém guardar em solo esse petróleo. Vejam vocês o quanto essa indústria, que é poderosíssima, vejam vocês como ela se ajoelhou diante de uma pandemia. E aí as pessoas me perguntam, o vírus surgiu na China, já houve vírus que surgiu no Brasil, como a chikungunya, se eu não me engano foi a chikungunya, já houve vírus que surgiu em várias partes do mundo e vão surgir mais vírus. Os especialistas dizem que na Amazônia existem milhares de vírus, eu não sei não sei se tem fundamento isso, mas há especialistas que dizem que há milhares de vírus desconhecidos, ainda não catalogados, e que podem sofrer processos de mutação em virtude do desmatamento, do desequilíbrio ambiental que pode existir. E aí a sociedade vai se conscientizando de que nada vale você ter navios de petróleo, shopping centers aos montes, e você não poder desfrutar, porque você tem medo, porque você não pode se aproximar para abraçar, porque você não pode tirar uma máscara do rosto. É esse o mundo que nós esperamos para nós? É um mundo onde nós precisamos nos afastar das pessoas 2 metros, onde eu preciso colocar uma máscara, onde eu não posso me aproximar, onde eu tenho um palácio, mas eu estou sozinho comendo um banquete. E eu tenho certeza que vocês que nos escutam fazem essa reflexão. Não adianta você ter um banquete em um palácio e você não poder desfrutar com as pessoas que você ama. Você não quer ficar ali sozinho. Homem nenhum é uma ilha. Nós precisamos estabelecer esses contatos. Então, todas essas reflexões serão suportes para compreendermos a importância de respeitarmos a natureza e perceber, preste atenção no que eu vou falar, perceber que o sofrimento de alguém, não importa onde seja, não importa se é chinês, se é inglês, não importa se ele veio de qualquer parte do planeta, ele é nosso irmão e nossa irmã de humanidade, criado por Deus. Alguém aqui está mostrando aqui para mim agora a influência, mesmo vírus da gripe espanhola, que passou 13 anos para descobrir uma vacina. Alguém postou isso aqui, Regina Paixão. Pois é, vejam só. É interessante observar que nesse momento da Covid, nós estamos nos precavendo através do distanciamento social, lavando as mãos, colocando álcool, usando máscaras. Isso também serve para nos prevenir até do vírus do influenza. Mas, fundamentalmente, isso vai nos ensinando que nós precisamos repensar a nossa forma de enxergar a vida.
Porque eu posso partir até amanhã. Eu aqui, que falo para vocês, eu tenho 51 anos de idade. Eu posso amanhã desencarnar. Vou tranquilamente. Há uma frase de um filósofo inglês, em que ele diz assim: por que hei de entregar-me sem confiança a essa mesma mão que fez a rosa? A mão que fez a rosa é uma mão perfeita. Eu não preciso temer a mão que fez a rosa, que são as mãos de Deus. Eu vou me entregar com total confiança, se for o meu momento. Mas eu preciso refletir que se eu sou convidado pela vida a continuar aqui nesse planeta, eu não estou aqui apenas para comer, beber e fazer sexo. Nós estamos aqui com perspectivas de uma vida melhor. De uma vida melhor. De abraçar todos os nossos irmãos e irmãs no futuro sem medo. Sem medo, sem inquietação, poder olhar as pessoas nos olhos, por poder olhar nos olhos, porque os olhos são verdadeiramente a janela da alma. Eu vou aqui contar uma história rapidinha. Tu tá de olho no horário aí, né, Adriano? Eu vou contar para vocês. André Luiz, e eu tenho aproveitado esse período da pandemia para ler André Luiz. E eu gostaria de convidar vocês que nos escutam a acompanhar a codificação kardeciana. A codificação ela é imbatível. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, é imbatível a codificação. Mas quando você adentrar para as obras, como as de Chico, as de Divaldo, e você ali encontrar nas de Chico a coleção André Luiz, essa coleção André Luiz ela tem todo um trabalho de contexto extremamente complexo e interessante. Por quê? Os responsáveis pela obra de André Luiz foram, no trabalho com o Chico, foram Emmanuel, que é foi o coordenador espiritual do trabalho do Chico, o Emmanuel e o Nélio Lúcio. O espírito Nélio Lúcio foi um dos coordenadores da obra do André Luiz. Então, quando o Chico traz em 1945, se eu não me engano é 1945 o Nosso Lar, é uma obra impactante para a época, uma obra profundamente impactante. Causou um profundo impacto toda a coleção, que tem espírita que até hoje não compreende a coleção André Luiz. E o Geraldo Lemos Neto, sempre que conversava com o Chico, ele perguntava assim, Chico, os responsáveis pela coleção do André Luiz, é só o André Luiz? E o Chico respondia, não, Geraldo, a coleção André Luiz é uma equipe de 12 entidades venerandas. Porque lá nas obras de André Luiz, nós vamos encontrar avanços da ciência que já foram confirmados neste século, nas obras do século passado. Obras de 1945, 1946, confirmadas nesse século XXI. E outras que ainda irão se confirmar. E aí o Chico disse, olha, depois de muita insistência, o Geraldo revelou que o Chico afirmou que uma das entidades que ele poderia falar o nome era o espírito de Sócrates, um dos responsáveis pela coleção da obra André Luiz. E aí, quando eu estou lendo Nosso Lar, Os Mensageiros, você vai perceber como é interessante o trabalho do tratamento espiritual, da obsessão, da desobsessão. Se você não lê o Nosso Lar, nem Os Mensageiros, não vá para Missionários, Obreiros da Vida Eterna, Evolução em Dois Mundos, Libertação. Leia, comece com o Nosso Lar, vá nos Mensageiros, aí depois você vai adentrando nas obras. Mas quando você vai percebendo que aquele contexto das obras, eles nos colocam quase no mundo espiritual. Você se sente no lugar do espírito. O objetivo da obra foi esse. Então você vai lá para... É como se você estivesse naquele momento em Nosso Lar. E aí é interessante frisar que no livro Os Mensageiros, percebam bem o que eu vou falar agora. No livro Os Mensageiros, quando André Luiz vem de Nosso Lar, a cidade do Rio de Janeiro,
ele vai a uma casinha no subúrbio, extremamente pobre. E ele usa uma expressão. Ele diz que aquela casinha era invisível aos olhos dos homens. Invisível aos olhos dos homens. Porque era uma casa muito pobre. E geralmente as pessoas pobres, os locais pobres, geralmente as pessoas em funções que não são consideradas importantes diante da sociedade em que nós vivemos, são invisíveis aos olhos das pessoas. Às vezes aquela pessoa que limpa a rua, que retira o lixo, muitos não enxergam e muitos sequer dão um bom dia. Eu conheci uma pessoa que disse para mim que trabalhou numa empresa, ele tinha um cargo de chefia, e essa pessoa me falou isso em um atendimento fraterno uma vez. Ele me disse que entrava uma pessoa que fazia a limpeza da sala dele, e às vezes ele nem olhava para o rosto da pessoa. E ela dava bom dia, quando entrava, ele geralmente não respondia. E aí ele disse, olha, eu percebi depois, na casa espírita, através da literatura espírita, que eu fui extremamente orgulhoso e infeliz. Porque aquela pessoa, diante dos meus olhos, ela era invisível, por conta da função social que ela tinha. Eu não queria me aproximar dela, ele me falou. Hoje eu reconheço os erros que cometi. E é isso que eu quero frisar para você que me escuta. Não importa o que você fez lá atrás. O que você fez lá atrás, ele é o resultado hoje de sua vida. Se você cometeu vários erros no passado, inúmeros processos que você se envergonha e que você não fala nem para você, não se preocupe com isso. Todos nós somos muito humanos e cometemos muitos erros. Estamos aqui para aprender. Mas o que importa é o que você vai fazer a partir de agora com o tempo que você tem, com os momentos que você tem. Então eu olhei para essa pessoa que estava conversando comigo, eu disse para ele, olha, não vive do passado. Até a Bíblia conta que aquelas pessoas, isso é uma história simbólica da primeira revelação do Antigo Testamento, que aquelas pessoas que foram convidadas a sair daquela cidade, que não poderiam olhar para trás, porque se transformariam em estátua de sal, isso é uma história simbólica, isso não é um fato que aconteceu. Isso aí é uma simbologia para retratar que aqueles que vivem do passado, eles se tornam salgados. Eles viram estátuas de sal emocionalmente. E aí eu digo, olha, você vai olhar para frente com a oportunidade que o Evangelho de Jesus está lhe oferecendo. É esse momento que você não pode deixar passar. Você olha para essas pessoas e você as trata como gente. E olha, não é exagero que eu estou falando, não. Às vezes não são tratados como gente. Às vezes nós tratamos melhor. O cachorro em casa, o gato, que merece todo o nosso amor e carinho, são nossos irmãos também. São nossos irmãos também. Mas as pessoas lá fora, que têm sentimento em coração, que pensam, que refletem, que sofrem, que se angustiam diante das dificuldades, essas pessoas são as pessoas que nós precisamos aprender a respeitar, a abraçar, a conversar e observar que elas não são invisíveis. Os espíritos desencarnados, eles são invisíveis aos nossos olhos, mas interferem em nossas vidas. Mas existem espíritos encarnados que nós tratamos como invisíveis. Mas eu gostaria de finalizar agradecendo a oportunidade e convidando a todas as famílias, seja a família qual for, que instalem em suas casas um culto do Evangelho no lar. Porque é a oportunidade, nesse momento, que a espiritualidade nos oferece para aqueles que não podem sair de casa, para aqueles que precisam ficar em quarentena, para aqueles que podem sair para trabalhar, que não puderam ficar, que saiam e trabalhem e que recebam todo o apoio e assistência espiritual possível. E o que nos fortalece nesse momento é o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Obrigado a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e em especial a Uniluz, que é uma luz verdadeiramente em nossas vidas. Obrigado por você, meu irmão Adriano. A gente que fica agradecido. Você falou agora no final uma coisa que é muito, mas muito importante mesmo, que é o Evangelho, né? A gente ter esse Evangelho, praticar esse Evangelho, por mais que a dificuldade venha, né? Lembrou Eurípides Bassanufo, ele morreu na
pandemia do possível gripe da Espanha, da espanhola, do vírus espanhol, né? Então, Que na ele verdade tava, não era espanhol, viu, Adriano? Ela é, ficou conhecida como gripe espanhola exatamente, injustamente. Porque na injustamente, época foi. da gripe, muitos governos boicotaram as informações. E a Espanha, ela divulgava. Isso. E daí ficou conhecido como gripe espanhola, mas não era uma gripe espanhola. Alguém E ele postou deixa aqui um ensinamento, nos stories que era o influenza. isso. E ele deixa um ensinamento de um desdobramento que ele teve com o mundo espiritual. E lá ele encontrou com Jesus, né? E ele, preocupado, viu Jesus chorando. E Jesus chorava muito. E ele encostou junto dele, perguntou: Você chora pelos descrentes do mundo, Senhor? Senhor, o Senhor chora pelos descrentes do mundo? Ele respondeu, para a surpresa dele, ele teve uma surpresa. Ele disse: Eu choro Eu por disse, não, todos os que não conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Né? Eu fico muito triste quando a gente maravilha. entra em redes sociais, a gente vê esses espíritas, todo espírita, católico, evangelho, de vez de estar dando uma força com esse tipo de mensagem que você transmitiu hoje, está alimentando o ódio, está alimentando a desavença, e a gente tem que se pontuar em relação a isso, para a gente não cometer esses erros, né? Porque é nesse momento que a gente tem que praticar o evangelho. Então, eu encerro com uma prece, né? E nós estamos diante de uma grande mudança, né? Que é para bom, que eu posso dizer que eu não sei nem se eu me coloco infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente porque muitos estão sofrendo, né? E, querendo ou não, muito está passando por muita dor, muita dificuldade. Eu deixo aqui até um apelo para todos que, mesmo com essas casas espíritas que estão trabalhando, que cada um de nós possa apoiar essas casas, porque é muito importante. Você tem ideia, Josué Fidelis? A gente toda quinta entrega a sopa. Nós entregamos lá com ovos, com peixe e com pão. Ou seja, a pessoa sai lá com todo o kitzinho e damos ainda um kit de limpeza, que dá para ele passar a semana. E um dos que Perfeito. tá, e tinha acabado os mantimentos da gente, tinha acabado. E o rapaz chegou na frente da Uniluz e queria, ele disse: Meu amigo, é muita fome que eu estou aqui. Aí a gente não tinha mais nada para entregar ele, a gente tinha feijão, arroz, a gente foi ver para pegar, para dar para ele, mas ele estava com fome daquele momento, eu não tinha mais sopa para dar a ele. E tinha um amigo que estava na frente arrumando suas coisas que ele tinha acabado de receber e deu um ovo a ele. Ele não teve dúvida, Josué. Ele deu uma lição. Ele fez a gente sofrer. Ele abriu o ovo e comeu cru. Imagine o tamanho da fome que ele estava ali. Aí eu lhe pergunto, Perfeito, perfeito. imagine se as casas espíritas estivessem fechadas. Porque é muito fácil a Com gente certeza. fazer rodízio, só sair para o essencial, e quem não tem nenhum essencial. Né? É Então, muito que essas fácil quando casas... a geladeira tá cheia. Exatamente. Então, diante dessa, tudo que a gente conversou hoje, obrigado, Josué, por colaborar com a gente. Eu Eu é posso que dizer agradeço. que nós estamos diante de uma grande mudança, onde a dor vai resgatar o amor. É o convite que eu acredito que a humanidade está recebendo Eu, da eu divindade. gostaria de agradecer. Ainda tem irmãos e irmãs entrando agora, retornando, e deixar um Aí, abraço para todos, para todas. esses irmãos que estão entrando agora, a partir de amanhã, 7 horas da manhã, já está lá no YouTube do nosso canal da Uniluz-PE. Tá bom? Agradeço, vou clamar a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade, né? Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por esse ensinamento, por essas palavras de conforto, palavras de carinho, de afeto, para todos esses irmãos que estão passando por tanta dificuldade. Que nós, como seguidores do teu Evangelho, como pregadores do Evangelho de Jesus, que possamos não só pregar o Evangelho, mas praticar. Levar os ensinamentos e o amor. Botar a mão em obra para servir esses irmãos. Obrigado, Jesus. Que a paz de Jesus. Graças a Deus.
essa noite, ilumine esses irmãos que estão dentro de hospital, os enfermeiros, os médicos, que Jesus abençoe cada um de nós, os dirigentes dos municípios, dos estados, dos países, que o Mestre Jesus ilumine cada um de nós. Muita paz para todos. Obrigado, Josué. Que assim seja. Espero reencontrá-lo novamente aqui, por enquanto, e pessoalmente depois, tá bom? Sinta-se abraçado. Tudo de bom.